Bom dia, estamos no ar com o programa Qualidade de Vida, novamente com o Dr. Carlos, médico da família e da comunidade. Hoje a gente vai falar do nosso tema sobre a vida em todas as suas fases. Doutor, seja bem-vindo novamente, estamos aqui para levar à comunidade informações para melhorar a sua vida e vamos falar um pouquinho das fases da vida, o que acontece desde a gestação ao envelhecimento saudável. Boa tarde, Rodolfo. Mais uma vez é uma satisfação imensa estar aqui, de estar abordando assuntos tão pertinentes para a comunidade. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Espero estar contribuindo para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte, com essas informações que a gente pode passar. Muito legal. Então vamos falar para essa população desde a fase inicial, né? Desde a gestação até o envelhecimento. Você pode falar alguma coisa dentro dessas fases para essas pessoas? Então, Rodolfo, a gente aqui, né, não pretende dar nenhuma fórmula, né, de como é uma vida saudável, como que se vive, né, isso se dá, isso não é ninguém que fala, por mais que a ciência, por mais que às vezes outras pessoas, né, queiram apregoar fórmulas basais, o que a gente traça aqui são linhas gerais que a gente pode ter como parâmetro para poder ter um norte, né, para poder ajudar a balizar a gente em determinadas fases. Mas isso é muito complexo, é um assunto muito complexo. Você vê, hoje no nosso programa a gente vai tentar falar um pouquinho sobre as fases da vida, algumas responsabilidades, algumas questões que se esperam em cada fase da vida. Então vamos lá, vamos tentar embarcar nessa praia. Em relação à gestação, né, onde tudo começa, né, a gestação é uma fase muito importante, né, muito complexa. Então, assim, desde o pré-natal, a pessoa, o casal, né, frequentar o pré-natal, acompanhar com um profissional de saúde, seja um médico, seja um profissional enfermeiro, um profissional do núcleo ampliado de saúde da família, se for necessário ali no caso. Passa também pela questão da aceitação. Essa questão dessa gestação foi planejada, não foi planejada, como que a gente vai enfrentar essa situação e a família, aceitação. Há estudos, Rodolfo, mostrando, relacionando a questão da aceitação, principalmente da mãe em relação à criança, ao bebê, ao feto que está gerando, a repercussão disso na vida adulta. Então é muito importante, né, a família, por mais difícil que seja aquele momento, por mais inesperado que seja o susto, né, a gente sabe quanto é chocante, né, a gente pensar, nossa, eu estou grávida e agora um filho, uma responsabilidade tão grande, mas a gente tentar exercer uma mentalização de aceitação, né, aquela criança que está ali, ela não tem culpa, né, ela foi gerada ali, ela merece aquela atenção, merece aquela vibração positiva e merece cuidado em saúde. Então, um pré-natal adequado. Muitas gestantes acham que pode sair comendo de tudo, pode sair mantendo seus velhos hábitos. Não, isso é deletério para a criança, isso faz mal para a criança. A gente sabe que a obesidade, o diabetes na gestação, que é um outro problema que acontece, a hipertensão na gestação pode acarretar sérios problemas, desde o parto prematuro, desde infecções na gestação, infecção urinária, criança nascendo com baixo peso, crianças com problema respiratório quando nascem. Então, mais uma vez, passa aí a questão do estilo de vida. Né? A gestante, claro que dentro da orientação do pré-natal com o seu médico, fazer uma atividade de acordo com a sua fase ali no pré-natal. A gestante pode fazer uma atividade física compatível com as suas semanas de gestação. Tomar as vitaminas que o médico prescreve, tomar os medicamentos que os médicos prescrevem, levar o marido no pré-natal, né? O marido, isso é muito importante, o pai da criança, né? Participar desse pré-natal com a gestante. E então essa é a questão da gestação, a gente conseguir dar uma pincelada nisso. A gente sabe que há situações em que a gestação ocorre na adolescência, há a gestação que às vezes acontece em pessoas que já têm alguns problemas de saúde instalados, e aí exige um acompanhamento talvez com outras necessidades, de cuidado. Mas em linhas gerais é uma fase muito importante, né? E assim, é um momento assim, você que não
parou de fumar, você que continua bebendo ou usando outros tipos de drogas, a gestação é um momento que exige muita calma, muita cautela. A gente costuma até consultar muitos pacientes que na gestação para de fumar, mas depois volta. Não, aproveita, emenda, né? Porque é uma motivação muito grande. Então a saúde inicia na gestação. E a importância da família fazer parte desse processo de aumentar esse vínculo, né? É um momento importante e todo mundo tem que ficar atento a isso. E a criança, a partir do momento que ela nasce? Aí, Rodolfo, é uma outra questão, né? Mais uma vez, é um momento de mudança, né? A gestação estava acontecendo e quando vê a criança está ali, no seio familiar. Você vê um casal, por exemplo, que convive ali os dois, aí entra um terceiro membro. Isso gera uma chamada crise no bom sentido, né? Esse novo membro que está ali vai exigir novos cuidados, cuidados imediatos, muitas vezes há um desgaste psicológico, há um desgaste físico, inclusive, né, em relação a esse cuidado. Aquela criança, ela está se adaptando à vida extraútero. Você imagina você quietinho lá, recebendo o seu alimento, recebendo o seu oxigênio pelo cordão umbilical, né, via placenta, e quando vê, você já tem que respirar sozinho, você tem que exercer suas funções fisiológicas todo sozinho, e isso exige bastante dos pais. E nessa fase é fundamental a questão da amamentação. O leite materno é essencial para a criança e é tudo o que a criança precisa até o 6º mês de vida, exceto em situações específicas em que a gente contraindica, a gente não indica a amamentação, mas na grande maioria dos casos, 99% dos casos, a amamentação é super indicada e não precisa chazinho, não precisa água, a amamentação é exclusiva. Já é suficiente, já tem nutrientes suficientes para a criança, células de defesa, estimula a imunidade da criança e isso é fantástico. A gente vai dar uma pausa aqui e a gente retorna daqui a pouco. Estamos de volta. E vamos dar continuidade aqui com o nosso médico da saúde da família. Você estava falando sobre a criança. Isso. Vamos dar continuidade, passando a adolescência, no jovem e etc. A gente parou na questão da amamentação, né, reforçando essa questão de 6 meses, até o 6º mês de vida, mas depois disso a introdução de novos alimentos, mas a amamentação a gente indica até os 2 anos ou mais. Nessa fase da vida, a criança também ela é muito sensível à questão dos pais, o carinho, a estimulação dos pais, a conversa. Nessa era da tecnologia, da informática, muitos pais às vezes deixam de conversar com a criança, de estimular a criança a desenvolver a linguagem e a fala, deixar a criança muito tempo na televisão, no computador, no celular. Isso pode gerar repercussões negativas no desenvolvimento dessa linguagem da criança, não deixar a criança brincar, né? A criança precisa ser estimulada, ter um ambiente propício e seguro para que ela possa desenvolver o seu desenvolvimento neuropsicomotor em sua plenitude. Então essa é uma questão importante. E a criança, ela está totalmente, tem como referência totalmente nessa fase, tanto na primeira infância ali, os pais. A criança, ela vai se espelhar nos pais para o bem e para o mal. Então, é uma fase também que a gente tem que ter precaução, nós como pais, em relação aos nossos hábitos, aquilo que o nosso filho está vendo. A melhor forma de influenciar o outro, Rodolfo, não é pelo que a gente muitas vezes fala, é pelo que a gente faz. E aí, mais uma vez, fica o convite a práticas saudáveis, a uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada. Não dá, Rodolfo, para eu querer que o meu filho coma brócolis se eu como cachorro-quente, se eu tomo refrigerante na frente dele. Aí depois a gente reclama e tem as consequências, os problemas em relação a doenças, bronquite, obesidade infantil e outras mais. A gente sabe que o leite de vaca, ele é muito danoso para a criança. Ele aumenta a estimulação, pode prender o intestino da criança, pode aumentar a questão de alergia na criança, pode precipitar crises de asma. Então, assim, é bom a criança se alimentar exclusivamente do leite materno e depois
frutas, verduras, legumes, de acordo com a equipe que vai orientar. É muito importante, Rodolfo, os pais nessa fase, eles também terem um tempo para eles próprios, discutirem as coisas entre si, né, o cuidado da criança, o pai e a mãe não entrar em desacordo na frente da criança, porque a criança tem autoridade no pai e na mãe. Se a mãe fala uma coisa, o pai tira a autoridade da mãe na frente da criança, a criança tende a respeitar só o pai porque ela vai conseguir aquilo que ela quer. É uma fase que a gente precisa colocar limite nos nossos filhos, ele aprender a dizer não. A vida não é fácil para ninguém. Se a gente não saber colocar limite na criança, ela não entender que nem tudo é fácil, ela precisa saber o não, pelo não, não o não, Rodolfo, por condição. Ah, se você fizer isso, eu te dou isso. Não. A criança tem que saber que não é não. Se a gente não coloca limite no nosso filho, a gente sabe que o mundo às vezes vai colocar. E a gente não sabe como que esse mundo coloca o limite da gente. Então, o interessante todo mundo perceber que a base é a família. A família tem que ser saudável para trazer criança saudável, adolescente saudável e assim por diante. Vamos chegar a falar do adolescente. Poderia falar para nós aí a importância de se cuidar e como é essa fase do adolescente para a saúde? Se desculpa eu te atrapalhar, Rodolfo, mas uma fase muito importante da criança é a fase ali dos 6 aos 10 anos, onde a gente às vezes não tem tanta atenção para isso. É uma fase em que a criança, né, ela já tem uma energia boa, já entende muitas coisas e é uma fase, Rodolfo, muito importante para a gente estimular aquilo que ela tem potencialidade. A gente percebe que às vezes ela tem uma potencialidade na música, nos estudos, tem nos esportes, a gente incentivar. Claro que colocando limite sempre, mas é uma fase que os pais precisam estar mais junto dos filhos, incentivando, para eles construírem uma segurança em si mesmo. É uma fase que às vezes tende a essa segurança. E o legal, né, quando a gente fala, não é só da parte física, né, mas da parte mental. Essa fase é muito importante, bem lembrado. Justamente, é uma fase que a criança tem muita energia. E aí entra o adolescente, né, geralmente a criança na primeira infância, na fase pré-escolar, na fase escolar, fica muito próximo aos pais e entra a adolescência, onde o indivíduo ele não é mais criança, também não é adulto. Somado a isso, há alterações hormonais que levam ao desenvolvimento dos chamados caracteres secundários, né? Barba, a voz começa a mudar, a voz começa a dizer, fica rouco, às vezes afina. A mulher tem um desenvolvimento mamário, o homem pelo debaixo do braço, pelo na barba, enfim, são mudanças que às vezes pode gerar um pouco de apreensão no adolescente, na família. É uma fase onde é esperado, Rodolfo, um certo distanciamento do adolescente dos pais. E muitos pais podem encarar isso como uma coisa ruim, porque meu filho não quer mais a minha atenção. Não é isso, é porque ele está buscando a identidade dele. E muitas vezes ele busca isso também em grupos, ele se identifica com determinados grupos. É uma fase onde é comum os amigos, né, as rodas de amigos na escola, as conversas com um amigo, meu melhor amigo, na escola, conversar. Então os pais têm que encarar isso muitas vezes de uma forma natural, claro que observando, porque é muito comum, Rodolfo, adolescente, a gente sempre querer colocar a nossa experiência, querer que o adolescente não passe por situações onde os pais passaram de dificuldade e às vezes a gente só quer ditar regra. A gente precisa também escutar o adolescente. Embora ele não tenha experiência, tempo de vida dos pais, ele tem experiência de vida dele. E outra, a melhor forma de você entender como o seu filho vive, como ele está inserido no mundo, é melhor você escutar como ele enxerga o mundo. Senão você não vai conseguir acessar. Se você querer com a tua cabeça, você fazer a cabeça dele, as coisas não vai dar certo e muitas vezes ele vai se distanciar mais ainda de você. E pode procurar referências em determinados grupos ou em determinadas questões relacionadas a álcool e drogas. A gente sabe, Rodolfo, que a adolescência, entre 11 e 13 anos, é a fase onde há experimentação de álcool. E muitas das vezes, na grande maioria das vezes, isso é uma pesquisa nacional, mostra que é dentro de casa. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? A gente às vezes incentiva dentro de casa o uso dessas substâncias e dependendo de como é essa relação, às vezes o adolescente pode buscar em outros grupos, em drogas, em outras drogas, o alívio da ansiedade dele. Sendo que às vezes a gente tentando cultivar o diálogo, mesmo que a gente às vezes vá discordar dele,
Eu vou escutar coisas do meu filho que eu não vou concordar, mas eu vou escutar determinadas situações que eu tenho que escutar, mas depois elaborar isso para trabalhar isso numa forma de diálogo. Muito legal. A gente vai dar uma pausa aqui e a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta aqui com o nosso médico, o Dr. Carlos. Vamos falar agora um pouquinho do adulto e para a gente chegar na velhice saudável. Pode ser? Com certeza. Bora lá, é contigo. Assim, a gente saindo da adolescência, né? Aí a gente vê um adulto jovem. Então lembrar que na adolescência é importante também construir uma atmosfera de confiança, tanto do adolescente com os pais, quanto com os pais com o adolescente, mas com limite. Às vezes o filho ou a filha quer sair e tal, mal, volta nesse horário, né, liga para mim, qualquer coisas nesse sentido. Mais uma fase importante, o esporte está ali, que ajuda muito a mentalização. E aí, muitas das vezes, vem a fase do adulto jovem, onde às vezes acontece comumente, né? A gente sabe, Rodolfo, que a configuração familiar é um conceito complexo, né? A gente tinha a ideia de que era homem, mulher, criança. Hoje em dia não, o conceito de família é um conceito mais amplo, né? A gente aceita as várias configurações de família que tem. Homem e com filho adotado, mulher com mulher, uma criança pode ser, né? Então, sim, só o casal sem filhos, ou o casal heterossexual, homossexual, então tem várias configurações. Enfim, o adulto jovem, né, é a fase onde ele geralmente ele está buscando ali se estabelecer profissionalmente no mundo. Então é uma fase às vezes de insegurança. O que eu vou fazer para a minha vida? O que eu quero? Como que eu vou conseguir? Né? Então é importante a gente acolhê-lo nesse sentido. É uma fase também que muitas vezes, às vezes pode conciliar de juntar, casar. Isso também é uma fase de crise no bom sentido, né? Apreensões, como que vai ser o futuro, vem vários questionamentos. Filhos podem acontecer nessa fase da vida também, e é uma fase em que muitas vezes o jovem vai estar voltado mais para a questão profissional. Mais uma vez, é muito importante a gente entender que certas questões podem acontecer. Eu falei do ciclo de vida, mas existem situações que podem acontecer onde os pais se separam, isso é comum acontecer. Mas é importante que os pais tenham noção de que, independente do vínculo amoroso ou não que tiver com o ex-parceiro ou a ex-parceira, o filho é um filho, né? Então o filho tem o pai e tem a mãe, independente de estarem juntos ou não. O adulto jovem, ele tem muito dessas questões, então é importante estimulá-lo naquilo que ele tem vocação, ou se ele não tem vocação, se ele se descobriu ali, começou uma faculdade, por exemplo, viu que não era o caminho dele, né? Não insistir, deixar ele escolher o que ele quer. Às vezes os pais tensionam para que o filho ou a filha se direcione para determinado profissional. Não, vamos ver o que ele quer, o que ele gosta de fazer, o que ele tem vocação de fazer. E tentar não impor a nossa vontade, a nossa expectativa como os pais. E aí o indivíduo vai avançando no decorrer da vida, lembrando sempre que o que a gente faz, o que a gente come, o que a gente tem no nosso dia a dia vai impactar lá no futuro. Então, se eu já passei por uma infância saudável, minha alimentação equilibrada, e olha, Rodolfo, quanto mais cedo a gente institui uma alimentação saudável, uma rotina saudável, a chance da gente levar isso para a vida adulta é maior do que a gente, quando é adulto, tentar mudar. É mais difícil do que quando a gente incorpora desde a infância. E aí a gente tem um adulto maduro, muitas vezes ele já está estabelecido profissionalmente, já tem a independência, né? E nessa fase muitos pais, às vezes os pais podem sentir a saída dos filhos, ou seja, vai casar, vai sair, vai morar junto, e os pais são colocados um na frente do outro, sem os filhos, é a chamada síndrome do ninho vazio. Né, a sensação de muitos pais, onde aquela saída dos filhos da casa, eles se sentem como se fosse um vazio. É comum acontecer isso, mas a gente tem que lembrar que a gente cria filho para a gente ou para o mundo. A tendência é os pais irem primeiro do que os filhos. Então é importante que os filhos tenham a independência dele, tenham o futuro deles assegurado por eles mesmos, porque a gente não vai ficar aqui sempre para criar os nossos pais. Muito bem. Vamos fechar então, o seguinte, o envelhecimento. Vamos chegar nessa fase, na melhor idade,
Queria que você falasse um pouquinho para o pessoal aí sobre essa fase. O envelhecimento, Rodolfo, como consequência, ele vai ser um reflexo de toda essa vida do indivíduo, né? Os seus dissabores, a sua capacidade de enfrentamento dos problemas, a chamada resiliência que todos nós temos. A resiliência é essa capacidade que a gente tem perante um problema, uma crise, da gente dar a volta por cima, da gente contornar aquela crise, da gente transpor aquilo e a gente perceber que a gente é forte, que a gente vai mais além, vai surgir outro problema e eu vou enfrentar aquilo de novo, né? Porque a vida sempre vai surgir uma questão. Então o envelhecimento, ele vai ser reflexo tanto no campo mental, tanto no campo mental psíquico, né? Quanto no campo físico, né? Quanto no campo de planejamento financeiro para a vida. A gente tem que ter essa noção também, né? A gente tem que ter noção de que a gente não vai ter aquela capacidade de trabalho. A gente pega muita gente que às vezes vai se aposentar e entra em crise. O homem principalmente. O homem masculino, quando ele se aposenta, ele tende a ter o objeto de desejo mental dele muito voltado para o trabalho, né? A mulher, embora ela trabalhe muitas das vezes também, e trabalhe em casa, é importante deixar expresso isso, o trabalho de casa da mulher muitas vezes pode ser até maior do que o trabalho fora de casa. Então é importante a gente valorizar esse trabalho doméstico que é realizado, mas a mulher ela também tem outros objetos de desejo, muitas vezes um contato, a questão maior com os filhos, às vezes ela se aposenta, mas tem a casa que ela mantém ali aquela situação, às vezes é um ciclo de amizades religiosas. O homem às vezes ele foca só no trabalho. Então, homens que estão nos assistindo, consulte-nos nas nossas unidades de saúde, vamos lá, vamos tentar buscar outras questões, outras formas de convivência sem ser o trabalho, para quando a gente se aposentar, a gente ter outras atividades que ocupem o nosso campo mental. Muitos adultos, às vezes, caem em depressão e, às vezes, aumenta o risco de infarto, o risco de derrame em função disso. E, justamente, uma atividade física, se eu conservar essa atividade física, a gente sabe que depois da menopausa, a tendência é a mulher perder massa óssea, né? A mulher, ela fica mais vulnerável à fratura, então é importante ela... Se ela conservou essa atividade física desde jovem, então a massa óssea dela vai estar melhor, vai estar mais fácil. Então, a gente entende o envelhecimento nesse sentido. E lembrar que, seja no campo da sexualidade também, vão ocorrer mudanças. Não significa que o idoso ele não transa, o idoso não tem vida sexual. Claro que tem, mas às vezes vai ser diferente. Não significa que seja nem pior nem melhor do que quando mais jovem, mas a gente tem que entender que às vezes a mulher demora mais um tempo para a questão da lubrificação vaginal, o homem mais um tempo para a questão da ereção, e é aquilo que eu falo. Se tem problemas de saúde associados, isso é pior. Então não é melhor a gente preservar a saúde para evitar problemas de hipertensão, diabetes, obesidade e outros mais desde a fase mais jovem, mas se quando eu sou mais jovem não conseguir prevenir, não conseguir fazer nada, mesmo assim eu iniciando na vida idosa, atividade física, uma alimentação, eu consigo seguir adiante. Muito obrigado pelo esclarecimento à população. As pessoas que teve alguma dificuldade nessas fases, pode estar procurando aí as unidades de saúde, os PSF, e tem profissionais aí que vão orientar vocês aí e ajudar vocês a alcançar o objetivo que é ter saúde. Muito obrigado e a gente volta aí no próximo programa. E obrigado novamente aí, doutor. E tamo junto e vamos aparecer novamente aí. Eu que agradeço. Muito obrigado.